Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Havrotachats. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que é, ao mesmo tempo, super delicada e muito fascinante. Como fica a participação de convidados não judeus no Seder de Pessach? É um assunto que toca em hospitalidade, na tradição e, claro, na santidade de um dos rituais mais importantes do judaísmo. Então vamos direto ao que interessa. A grande pergunta que paira no ar é essa: a mesa do Seder é, antes de tudo, um espaço de hospitalidade aberta ou um rito exclusivo do povo judeu? Como é que a gente equilibra aquele valor judaico fundamental de receber bem, de acolher, com a natureza tão sagrada e específica do Seder? É uma celebração universal da liberdade que todo mundo pode participar, ou é a renovação de um pacto exclusivo? A resposta, como quase tudo na vida judaica, é complexa. E é essa complexidade que a gente vai explorar hoje. E para a gente desvendar isso, preparei um roteiro. Primeiro, a gente precisa entender o que faz do Seder um momento tão sagrado, esse limiar sagrado. Depois, vamos para os princípios fundamentais da lei, a base de tudo. A partir daí, a gente analisa dois casos bem específicos, o do candidato à conversão e o do Ben Noar. Vamos colocar as diretrizes para cada um lado a lado para ficar bem claro e, por fim, a gente fecha com uma conclusão, refletindo sobre como honrar cada jornada espiritual. Vamos começar pelo começo, pelo básico. O Seder de Pessach não é só um jantar comemorativo, de jeito nenhum. Ele é, na essência, o ritual que celebra o nascimento da nação judaica. É um momento em que a identidade de um povo é contada e recontada, de geração em geração. E é exatamente por ser tão central que existe uma tensão na lei judaica, na Halahá, sobre quem pode participar e, mais importante, como pode participar. E aqui, gente, está o pulo do gato para entender toda a discussão. O Seder tem uma natureza dupla. Por um lado, ele conta uma história de liberdade, de sair da escravidão, que é uma narrativa universal, que ressoa com qualquer ser humano. Mas, por outro lado, ele é um ritual pactual, com mandamentos e obrigações que foram dados especificamente para o povo de Israel. Essa dualidade que cria toda a riqueza e, claro, toda a complexidade do assunto. Agora, para a gente entender as regras que valem hoje, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A lei judaica não é estática, ela evolui, ela responde a novas realidades. Vamos ver como uma proibição muito antiga, lá da época do Templo de Jerusalém, foi reinterpretada e adaptada para o Seder que a gente celebra em casa hoje. A origem de toda essa conversa está aqui, no livro de Shemot, o Êxodo. A Torá é bem explícita: nenhum estrangeiro comerá dele, nenhum incircunciso comerá dele. O dele aqui se refere ao sacrifício de Pessach, o Cordeiro Pascal. Esse versículo é o nosso ponto de partida fundamental, a raiz de toda a discussão alástica que veio depois. É importante notar que a proibição bíblica era super específica. Ela se aplicava ao Arel, que é a categoria legal para um homem incircunciso, e se referia estritamente ao ato de comer do Corban Pessach, o cordeiro que era fisicamente sacrificado no templo. Não era uma proibição genérica sobre a presença de não-judeus, mas sobre a participação no ato sacrificial em si. Isso é um detalhe crucial. E essa distinção talvez seja a mais importante de todas. Hoje, sem o templo, não existe mais o sacrifício físico do cordeiro. O nosso Seder é uma lembrança, uma reencenação. A proibição bíblica, que era absoluta, se aplicava ao cordeiro de verdade. Hoje, no lugar dele, a gente tem o afikoman, que é um símbolo. E essa mudança tira a discussão do âmbito da lei bíblica e a coloca no campo da lei rabínica, que é muito mais contextual e cheia de nuances. Então, vamos definir bem o que é esse tal de afikoman. É aquele último pedacinho de matzá que a gente come no final da refeição do Seder. Ele foi instituído pelos sábios justamente como uma memória, uma lembrança do Cordeiro Pascal. E é por ser o herdeiro simbólico direto do sacrifício que o afikoman se torna o elemento mais sensível, o ponto focal da discussão sobre a participação de não-judeus. Bom, antes de voltar para o Seder, vale a pena dar um passo atrás e olhar o quadro geral das regras para convidados em feriados judaicos, os Yom Tov. Existe sim uma proibição rabínica sobre cozinhar especificamente para um convidado não-judeu no feriado. Mas a Halachá é super pragmática. Ela abre as sessões importantes, por exemplo, para evitar inimizade, o que a gente chama de mishumeiva, ou para aproximar alguém do judaísmo, o famoso kiruv. Isso já mostra que a lei busca um equilíbrio. E agora, antes da gente aplicar esses princípios aos nossos dois casos práticos, o candidato e o Ben Noat, queria fazer uma pequena pausa. O trabalho que a gente faz aqui no Havrotachats, de pesquisar, aprofundar e trazer esses temas, só é possível graças ao apoio de quem nos acompanha. Então, se este conteúdo está sendo relevante, se está agregando de alguma forma, considere apoiar o nosso trabalho. É bem simples.
Se estiver nos vendo pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário mesmo que seja um olá, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar o vídeo para mais gente. E claro, compartilhe com amigos, em grupos, isso faz uma diferença enorme. Os links para o nosso Telegram, WhatsApp e também para o nosso Instagram, que é @chavrutachats, estão todos aqui na descrição. Esse apoio é o que nos move. Ok, vamos lá. Retomando, nosso primeiro caso prático. A pessoa que está num processo formal de conversão ao judaísmo. O status dela é completamente único. Ela não é mais considerada uma estranha à aliança, mas alguém que está ativamente caminhando para dentro dela. E a lei, a Halacha, trata essa pessoa de uma forma muito especial. O conceito-chave para entender esse caso é o de Mishum Shinuk. Traduzindo livremente, significa por razões educacionais. A lógica aqui é brilhante. A participação nos rituais não é vista como uma transgressão, mas como parte essencial do treinamento, da educação. Para alguém que está se preparando para se tornar parte do povo judeu, o Seder funciona como uma aula prática indispensável. Então, para um candidato à conversão, o Seder é quase um ensaio geral para a sua vida futura como judeu. Essa pessoa não só pode, como é encorajada a participar ativamente, ler a Haggadah, recitar as bênçãos, beber os 4 copos de vinho, comer a matzá e o maror. E até mesmo o afikoman, que a gente viu que é o ponto mais delicado, a maioria das autoridades permite que seja consumido, justamente como parte desse processo de shinurk, de treinamento. Certo, agora vamos fazer uma transição importante. A gente sai do caso do candidato, que está num caminho para se tornar parte do Pacto de Israel, e vamos para o Ben Noach, alguém que segue um caminho espiritual paralelo e respeitado. A abordagem aqui muda completamente. O foco não é mais a inclusão, mas o respeito mútuo entre 2 caminhos espirituais distintos e válidos. Para a gente ficar na mesma página, quem são os Binei Noach, ou filhos de Noé? São não-judeus que, de forma consciente, aceitam e se comprometem a seguir as 7 leis universais que, segundo a tradição judaica, foram dadas por Deus a toda a humanidade através de Noé. Eles compartilham a fé no Deus único de Israel, mas não têm as obrigações do pacto feito no Sinai. E aqui a diferença crucial está na intenção. Um Ben Nuach não participa do Seder para cumprir uma mitzvah, um mandamento que não foi dado a ele. A intenção é outra, é aprender sobre a história da redenção, mostrar respeito e comemorar a ação de Deus no mundo, uma ação que, aliás, é a base da sua própria fé. É um ato voluntário de reconhecimento e não a criação de um novo rito religioso para si. Na prática, como isso funciona? Um Ben Noach é super bem-vindo à mesa para ouvir a Haggadah, para fazer perguntas, para participar da refeição festiva. No entanto, existem ajustes importantes para manter a integridade do ritual. Por exemplo, o prato do Seder preparado para ele não deve conter o zeroá, o osso tostado que simboliza o sacrifício, e o ponto mais importante de todos é estritamente proibido que ele coma o afikoman, a memória do pacto sacrificial. Ok, a gente viu bastante informação, muitos detalhes, então, para facilitar, vamos colocar tudo isso lado a lado. Vamos montar um guia prático, comparando a participação do candidato com a do Ben Noach. Isso vai ajudar a gente a visualizar as diferenças e, principalmente, a entender a lógica por trás de cada diretriz. Olhem só essa tabela, fica muito claro, né? O candidato à conversão tem o papel de um participante ativo em treinamento. Ele é encorajado a recitar as bênçãos, a comer a matzá da mitzvah e até o afikoman, tudo como parte da sua educação, do seu tinur. Já o Ben Noach tem um papel de um convidado comemorativo respeitoso. Ele ouve, ele aprende, ele participa da festa, mas se abstém dos elementos que são específicos do pacto, com destaque absoluto para o afikoman. Cada um tem o seu lugar e um lugar honrado na mesa. E com isso, a gente chega ao final da nossa jornada de hoje. O que a gente pode tirar de tudo isso? O que essas leis, que podem parecer tão detalhistas, nos revelam sobre a visão judaica a respeito de comunidade, santidade e hospitalidade? A grande lição, eu acho, é que a Halachá, a lei judaica, está longe de ser apenas um livro de regras frias. Na verdade, ela nos oferece uma estrutura que é, ao mesmo tempo, sofisticada e profundamente compassiva. Ela não constrói muros para excluir, mas sim define um limiar, uma soleira de respeito. Ela consegue, de uma forma que eu acho genial, equilibrar a santidade do pacto com uma hospitalidade genuína e a oportunidade de educação para todos. E, para fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar.
A mesa do Seder nos dá um modelo incrível de como manter a integridade de uma tradição sagrada e, ao mesmo tempo, acolher quem vem de fora de uma maneira significativa e respeitosa. A pergunta é: como a gente pode aplicar esses mesmos princípios de respeito e inclusão, que honram as fronteiras sem criar barreiras, em nossas próprias tradições, comunidades e até nas nossas interações diárias? Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia e mais este Havruta Chats.